Olá pessoal, essa semana a gente vai começar a ver como encontrar as soluções, de equações de ordem superior. E para começar, a gente começa vendo como encontra as soluções de equações homogêneas, tá? E para ser mais claro, de equações homogêneas com coeficientes constantes, tá? Então, vamos ver o que significa isso, ó. Então, vamos começar aqui com uma equação auxiliar, tá? Começamos com a equação da segunda ordem. Então, repara, coeficientes constantes são o quê? São números reais, tá? Então, aqui a gente não tem funções em relação a x, no caso, tá? Então, esse método que a gente vai ver, ele não dá certo quando os coeficientes que acompanham a variável y aqui, né, não são constantes, tá? Então, esse é o primeiro caso. A gente vai ver para coeficientes constantes e lembra, equações homogêneas. Então, igual a zero, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai começar a ver? Então, essa aula de hoje, a gente vai ver só de equações de segunda ordem e depois a gente vê de ordem superior como que vai ser, tá? Então, a gente vai tentar essa solução aqui, ó, tá? Y igual a e elevado a mx, tá? Então, a gente vai fazer o teste com essa solução. Ah, mas de onde tirou? Se vocês podem ver o livro, tem a teoria lá, tá explicando bonitinho, mas a gente vai ver para esses casos, tá? E que dá certo nessa relação, tá? O capítulo 4.2 eu não coloquei em nenhum vídeo, então é interessante que vocês assistam ele, tá? Assistam não, perdão, leiam ele, porque vai dar um embasamento para vocês verem a aula de hoje, né, e algumas aulas futuras. Só que eu não achei que fosse tão importante para fazer uma aula para ele, já que a gente está com o tempo reduzido, tá bom? Então, eu só estou falando, se eu tentar uma solução desse tipo, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, né? Então, o y, ó, eu substituí por e elevado a mx. O y' é a primeira derivada. Quem que é a primeira derivada? Desce o m, né? Então, fica m elevado a mx, né? E a segunda derivada, o quê? Desce outro m. A m vezes m fica m ao quadrado. Tudo bem? Aí, o que eu fiz? Ó, como tem e elevado a mx nos três, coloquei em evidência. E ficou isso aqui, ó. am ao quadrado mais bm mais 6, e tudo isso igual a zero. Aqui que vem a jogada. Por quê? Porque e elevado a mx sempre é diferente de zero, já que é uma função exponencial, né? Então, a única maneira de encontrar, né, esse m é resolvendo a raiz dessa equação quadrática aqui, ó, né? Então, a gente encontra a raiz de am ao quadrado mais bm mais c igual a zero. E a gente vai chamar ela de equação característica ou equação auxiliar, tá? Então, a grande sacada aqui na equação de segunda ordem é fazer isso, é substituir, né, as variáveis aqui, ó, aqui por m ao quadrado, aqui por m, e aqui fica independente, né? E a solução, né, a gente sabe que é desse tipo aqui, ó, y igual a e elevado a mx, tá? Só que agora, como a gente está falando de equações de segundo grau, equações quadráticas, a gente tem que, e a gente vai estudar as raízes dela, a gente tem que lembrar o que acontece com as raízes, né? A gente tem o quê? Quantos casos para raízes? 3 casos, né? O primeiro, quando a gente tem duas raízes reais diferentes, né? O segundo caso, quando a gente tem duas raízes reais iguais, né? E o terceiro caso é quando a gente não tem raízes reais. Então, no caso, a gente vai ter o quê? Duas raízes complexas e elas são uma o conjugado da outra. Tá bom? Então, vamos estudar cada caso. Então, o primeiro caso aqui, ó, quando a gente tem raízes reais distintas, tá? Então, nesse caso, quando a gente resolver a equação de segundo grau, a gente vai encontrar o quê? Duas raízes, ó, o m1 e o m2, tá? Então, se a gente está falando, como a gente falou aqui nesse caso, que a solução é desse tipo, y igual a e elevado a mx, então, como a gente encontrou duas raízes m1 e m2, as duas soluções vão ser do tipo e elevado a m1x
e e elevado a m2x. Tá? Então, aqui a gente tem duas soluções. Se vocês jogarem, eu não sei se já vi um exemplo, mas se vocês jogarem na matriz e resolver o determinante, né, através do Wronskiano, vocês vão ver que essas duas soluções, elas são LI, né? Ou seja, elas são linearmente dependentes, então como acontece isso? As duas formam a solução geral, tá? Então, a solução, por causa de duas raízes reais distintas, vai ser uma constante vezes e elevado a m1x, mais outra constante vezes e elevado a m2x. Bem tranquilo, tá? Então, nesse primeiro caso, resolve a equação de segundo grau, acha as duas raízes e é só substituir aqui, ó, e acabou. Você sempre acha a solução para esse caso, tá bom? Vamos para o próximo caso, que é quando a gente tem duas raízes iguais, tá? Então, quando tem duas raízes iguais, ó, m1 e m2 são iguais, então tá aqui, ó, a gente vai ter só uma solução, tá? Que é y1 igual a e elevado a m1x, tá? Só que, como eu falei, para vocês lerem o capítulo 4.2, o capítulo 4.2, eu vou deixar o texto aí, tá? No Classroom, aí vocês podem ler lá. O capítulo 4.2, ele fala como encontrar uma segunda raiz, já conhecendo, uma segunda solução, perdão, já conhecendo uma solução, né? Então, se vocês lerem, esse caso, vocês conhecendo uma solução desse tipo, tem lá nos exemplos, tá? Eu não vou deixar, porque vocês podem ver, mas quando vocês vão resolver lá no exemplo, vocês chegam na segunda solução desse tipo aqui, ó, tá? y2 igual a e elevado a m1x e a integral disso tudo aqui, ok? Só que agora a gente não vai deixar desse tipo, né? Porque quando for resolver no dia a dia, isso aqui vai ser difícil lembrar, né? Vocês vão ter que ficar carregando isso com vocês. Só que agora vamos ver o que acontece aqui, ó, né? Quando as raízes são iguais, significa que o delta é igual a zero, ok? Quando a gente está resolvendo o discriminante. Então, se o delta é igual a zero e a gente está resolvendo lembra que no delta a gente tem isso aqui, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se o delta for igual a zero, então o que acontece? Só fica isso aqui, ó, menos b sobre 2a. Então, M1 vale isso aqui, ok? Se M1 vale isso aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir aqui, ó, né? E aí, esse 2 aqui vai cortar com esse 2, né? E aí ficar menos b sobre ax aqui, ó, sobre, quando cortou, né? Ficou o quê? Menos b sobre ax, ó. Ou seja, isso corta com isso no final. Então, só sobra quem aqui? A integral de 1, tá? Que está escrita aqui. E quem que é a integral de 1? A integral de 1 é x, ó, tá? Então, a segunda solução, para quando você tem raízes iguais, a primeira a gente tem que é y1 igual a e elevado a m1x, e a segunda solução é x vezes e elevado a m1x, tá? E se você observar, se você fizer o Wronskiano, vocês vão ver que essas duas soluções também são ali, então elas formam a solução geral, tá? E a solução geral, no caso, vai ser o quê? Ó? Uma constante vezes e elevado a m1x, mais outra constante vezes x elevado a m1x, perdão, eu coloquei aqui 2, mas é 1, e aqui não é b, aqui é m1, tá? Então, a gente tem esses casos. Então, quando tem duas raízes iguais, é só achar a raiz e substituir aqui, e uma das soluções acrescentar o x, tá bom? Vocês vão ver na prática que não é difícil, é bem tranquilo, tá? E o terceiro e último caso aqui, quando a gente tem, né, equações homogêneas com coeficientes constantes de grau 2, né? O terceiro caso é quando a gente tem as raízes complexas, né? Então, se a gente tem as raízes complexas,
né, as soluções vão ser desse tipo aqui, ó. Quando a gente resolve, né, de novo, eu vou lá no x, tá? Opa, no m, né? O m eu vou ter dessa maneira aqui, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Só que o delta é negativo. Então, como o delta é negativo, eu posso acrescentar o i. Aí eu vou separar aqui, ó, ficaria assim, ó, mais ou menos raiz de delta. Ó, separei, e aqui tem o i. Isso eu chamei de alfa, e isso eu chamei de beta. Tá? E aqui tem mais ou menos. Por quê? Porque são os conjugados. Tá? Então, por isso que aqui eu tenho as soluções. Ó. M1 é alfa mais beta i, e M2 é alfa menos beta i. E quem que é alfa, né? Ó, vamos deixar aqui. Ó. Alfa é menos b sobre 2a, e o beta é delta, raiz de delta, né? Sobre 2a. Tá? Só que lembrando que eu já tirei o negativo desse delta. Então, eu vou deixar aqui, ó, menos delta. Tá? Então, o que a gente precisa para conhecer essas soluções? Encontrar quem que é alfa e quem que é beta. Tá? E aí vocês vão ver que se eu substituir, ó, eu posso substituir lá no e, deixar e elevado a alfa mais beta i, mais e elevado a alfa menos beta i. Aí vocês vão ver que vocês caem numa relação de Euler, tá? Que a gente trabalha muito nos complexos. Não desenvolvi aqui, né? Porque os vídeos a gente faz uma coisa mais curta, mas tem todo o desenvolvimento lá no material. De novo, vocês podem ler, tá? É bem tranquilo de entender, até porque vocês já viram situações assim em Básica 2, né? Então o desenvolvimento vem de lá, tá? E quando vocês desenvolvem, né? Quando vocês substituem aqui e desenvolvem, vocês chegam na solução desse tipo aqui, ó. Então, y é igual a e elevado a alfa x, né, o alfa você já conhece, vezes, aí, entre parênteses, né, já que a gente tirou em evidência ele, né, uma constante vezes o cosseno de beta x, mais outra constante vezes o seno de beta x. Tá? Então, não tem segredo, é só encontrar alfa e beta e substituir aqui. Tá? Vocês vão ver que nos exercícios é só seguir isso, não tem segredo, é uma receita, é bem tranquilo. Tá? EDO tem passos que são muito mais tranquilos que cálculo 1 e tal. Tá bom? Vamos ver uns exemplos para fechar essa parte? Vamos ver uns exemplos aqui. Ó. Resolva as seguintes equações. Ó. Então a gente tem 3 equações, todas de grau 2. Vamos resolver elas. Vamos começar pela A. Tá? Aqui, ó, então quando eu tiver 2y, duas linhas, né, menos 5y linha, menos 3y igual a 0. Então eu vou resolver como se fosse, eu vou transformar isso numa equação de segundo grau, né, em relação a m, tá? E vamos resolver. Eu vou resolver tudo por Bhaskara, por quê? Porque a gente nunca sabe se vai ser com duas, com uma ou com nenhuma, tá? Então já para garantir, então, delta aqui, ó, é b ao quadrado, então menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 3. Então, aqui ficaria 25, menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Então, 49 é maior que zero, então, nesse caso, a gente tem duas raízes distintas, né? Então, vou deixar aqui, ó, m vai ser menos b, então fica menos com menos dá mais ou menos a raiz de delta, quem que é a raiz de 49? Ó, é 7, sobre 2 vezes o a, quem que é o a? É o 2, então 2 vezes 2 dá 4, tá? Então, aqui, ó, m1 vai ser igual a 5 mais 7 sobre 4, e m2 vai ser igual a 5 menos 7 sobre 4. Tá? 5 mais 7, 12. 12 sobre 4, 3. 5 menos 7, menos 2. Menos 2 sobre 4, dá para simplificar, né? Menos meio. Então, achei as duas soluções. M1 é igual a 3 e M2 é igual a menos meio. Então, o que é minha solução geral? Ó? Vou escrever aqui. Ó. Minha solução geral, C1, né? Vezes e elevado a 3x
mais C2 vezes E elevado a quem? A M2, né? Que no caso é menos meio X. Pronto. Encerramos aqui, ó. Tranquilo, tranquilo. Tá bom? Vamos ver o segundo caso aqui, ó. Então, quando B é igual a Y, duas linhas, menos 10Y, menos 25Y, igual a zero. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu vou substituir por M, então vai ficar M ao quadrado, menos 10M, menos 25, isso igual a zero. Vou resolver pelo delta de novo, ó. O delta é igual a B ao quadrado, então menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 25. Então, delta é igual a 100, menos com menos dá mais. Aqui não é menos, tá? Aqui é mais, tá bom? Aqui é mais por causa que eu queria que aqui fosse positivo, ó. Então, aqui vai ser mais, aí aqui, no caso, vai ficar menos, aí menos 4 vezes 25 dá 100, e 100 menos 100 dá 0, tá? Raízes iguais, quer dizer que só tem uma solução. Quem quer ser a solução? Ó, a gente acha aqui, ó, menos B, então menos com menos dá mais, raiz de delta é 0, né? Então, sobre 2 vezes o A, que é 1, então 2 vezes 1 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5, né? Então, a solução aqui é 5. Aí, a solução geral, então, nesse caso, vai ser quem, ó? Constante 1 vezes E elevado ao M1, né, que é 5x, ó, mais C2, o que? Ó, como as raízes são iguais, a gente acrescenta quem? Ó, o x vezes E elevado de novo aqui, ó, a 5x. Pronto, ó. E temos a solução para esse caso, ok? E vamos por item C, que também é uma de ordem 2, ó. Eu vou substituir aqui por M, então fica M ao quadrado mais M mais 1 igual a 0, tá? Então, quem que é o delta nesse caso? Ó? É 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 1. Então, aqui fica 1 menos 4, que é menos 3, ó, né? Negativo, já sei que vão ser raízes complexas. Então, aqui vão ser essas raízes, ó. O M aqui no caso vai ser menos B, ou seja, menos 1, mais ou menos. Aí eu vou deixar o I de fora já, tá? Raiz de 3, ó. Sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, no caso, eu só quero ver quem que é o alfa, quem que é o beta. Então, eu vou separar. E pronto, ó. Isso aqui é o meu alfa. E isso aqui é o meu beta, né? E aí, sabendo disso, é só resolver, tá? Então, resolvendo aqui, ó, é só colocar na solução geral. Então, a solução geral, eu vou deixar aqui do lado, ó, é y igual. Então, lembrem, é E elevado a alfa x, então, o alfa é menos meio, ó, então vai ser E elevado a menos meio x, tá? Vezes, aí aqui, ó, é C1, né, constante 1, vezes cosseno de beta x, quem que é beta? É a raiz de 3 sobre 2x, mais seno de raiz de 3 sobre 2x. Para continuar aqui, ó, vamos para o nosso último exemplo desse vídeo, tá? Que agora a gente vai ver um problema de valor inicial, tá? O esquema é o mesmo, só que depois a gente vai ter que encontrar as constantes. Como a gente tem duas constantes, ó, então eu tenho duas condições iniciais, tá vendo? Mas primeiro vamos resolver aqui a equação. Então vamos resolver m ao quadrado, né? Menos 4m mais 13 igual a 0. Eu fiz a transformação, agora é só resolver. Então, delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tá? Então, delta vai ser 16 menos 4 vezes 13 dá 52. Então, 16 menos 52 dá 42
menos 36. Então, é negativo. Aí, nesse caso, então, a gente tem raízes complexas, né? Então, vamos encontrar quem são essas raízes, ó. O m vai ser menos b, então menos com menos dá mais, então 4. Mais ou menos, ó, já vou tirar o i. E raiz de 36 é 6. Então, vai ficar mais ou menos 6i. Tudo sobre 2 vezes 1 dá 2. Separando, né, fica 4 sobre 2, mais ou menos 6 sobre 2i. E aí, fica 2, mais ou menos 3i. Ó. Então, o alfa vale 2 e o beta vale 3. Então, a minha solução geral aqui no caso, a minha solução geral vai ser desse tipo aqui, ó. E elevado a alfa x, então elevado a 2x, vezes C1 vezes cosseno de beta x, tá? Que é o 3 aqui no caso, mais C2 vezes o seno de beta x, ok? Então, pronto, aqui a gente tem a solução geral. Só que aqui a gente tem uma condição inicial, né? E a gente quer encontrar, nesse caso, quem são as constantes. Então, vamos lá. Para y0, ok, mas eu preciso da primeira derivada também, ó. Então, vamos achar a primeira derivada aqui, ó. Quem seria y'? Ó. Regra do produto, ó. A derivada de e de 2x fica 2e elevado a 2x vezes tudo isso aqui, né? Tá? Mas, aí eu conservo e elevado a 2x e aí faço a derivada do que está dentro. A derivada de cosseno de 3x é 3, aí a derivada de cosseno é menos seno, então vai ficar menos 3 C1 seno de 3x, e aqui também é 3, a derivada de seno é cosseno. Então vai ficar mais 3 C2 cosseno de 3x. Tá? E agora é só resolver isso aqui. Como? Substituindo, né? Então eu vou fazer na outra página, vendo os valores, né? Y de 0 é igual a menos 1. Então, eu tenho aqui que y é igual a e elevado a 2x, cosseno de 3x. Então, no lugar do x, eu coloco 0. E no lugar do y, eu coloco 1. Tá? O menos 1, perdão. É porque tá ruim de ver. Então, vai ficar menos 1 no lugar do y, igual a e elevado a 0, né? Vezes C1 vezes cosseno de 0, mais C2 vezes seno de 0. Ok? E elevado a 0 é 1, cosseno de 0 é 1, e seno de 0 é 0. Então, só sobra C1. Então, achei C1. Então, C1 vale menos 1. Ok? Vamos achar agora o C2. Eu sei que y' de 0 é igual a 2. Então, de novo, ó, vou voltar aqui na equação e vou substituir por 0. Então, quando eu substituir por 0 tudo aqui, ó, vai dar tudo 0, né? E aí o y substitui por 2. Né? Então, vai ficar 2 igual. Deixa eu ver de novo a equação. 2, né, vezes e elevado a 0. Aqui dá 1, então fica 2 mesmo, né? Aí aqui fica C1 cosseno de 0, mais C2 seno de 0, né? E aí depois fica e elevado a 2x, né? Então fica mais e elevado a 0, que é 1 no caso. Aí aqui fica menos 3 C1 seno de 0, mais 3 C2 cosseno de 0. Né? Então aqui, ó, aqui fica 1 e aqui fica o seno de 0 é 0. E o C1 eu já conheço. Então aqui fica 2 vezes o C1, que é menos 1, tá? Mais uma vez, ó, aqui dá 0, porque seno de 0 é 0, e aqui fica, cosseno de 0 é 1, então fica mais 1 vezes 3C2. Tá?
Aí aqui fica menos 2 mais 3C2. Aí passa positivo, né? Então fica 3C2 igual a 4. E C2, no caso, é 4 sobre 3. Pronto. Achamos. Então, quem que é a solução com a condição inicial? Ela é y igual a elevado a 2x2 vezes C1, que é menos 1, né? Então fica menos cosseno de 3x, mais C2, que é o 4 sobre 3, seno de 3x. Tá? Então, com a condição inicial, fica assim a resposta. Ok? Próximo vídeo a gente vai tratar de novo com coeficientes constantes, só que agora com ordens maiores que 2, tá? Então vocês vão ver que dá mais trabalhinho. Aguardo vocês, até mais.